Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre os biomas e os domínios morfoclimáticos do Brasil. Nas últimas aulas, eu já falei para vocês a respeito da hidrografia, da vegetação, do clima, do solo, e são essas informações que a gente vai unir hoje na definição de bioma e de domínios morfoclimáticos. Primeiro, é interessante a gente definir o que é bioma e o que é domínio morfoclimático e poder, né, diferenciar um do outro, porque são duas coisas bem parecidas que a gente pode se confundir de vez em quando. Primeiro, bioma. O bioma, ele recebeu uma definição, né, e de acordo com o IBGE, o bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contínuos e que podem ser identificados a nível regional com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, o bioma, ele tem uma vegetação própria, ele tem uma fauna própria, ele tem características que são semelhantes e vai definir aquele local como um bioma, aquela vegetação como um bioma. E a gente tem o bioma amazônio, do Cerrado, ou Amazônia, do Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal, Marinho e o Marinho Costeiro, mas são esses 6 principais, mais o Marinho Costeiro. E domínio morfoclimático, né, é um conceito que foi utilizado pelo geógrafo brasileiro Aziz Absaber. A gente já viu uma divisão geográfica dele. E nesse domínio morfoclimático, além dessas características do bioma, ele também tem a influência do relevo, o morfo, né, a formação. Então, tem essa característica a mais. Além do relevo, né, tipos de solos, clima, hidrologia e também as formas de vegetação. Então, a gente avalia também a morfologia. E no domínio morfoclimático, a gente tem o domínio amazônico, do cerrado, dos mares de morros, da caatinga, araucárias, pradarias e as faixas de transição. As faixas de transição são os domínios que estão entre os outros domínios, né? Como a gente fala, a faixa de transição é a transição entre os domínios morfoclimáticos. Então, são regiões que têm características semelhantes dos domínios que estão no arredor. Aqui a gente tem um gráfico, uma imagem que mostra a localização dos biomas do Brasil. Então, a gente tem aqui a Amazônia ocupando uma grande parte, o Cerrado aqui mais para o centro-oeste, parte do nordeste, a Mata Atlântica aqui mais na região próxima do litoral, entrando aqui um pouco no sudeste do país, Pampa aqui mais para o sul, Pantanal aqui perto do Mato Grosso do Sul, e a Caatinga aqui no nordeste do país. A gente vai começar falando do bioma da Amazônia. A Amazônia compreende, né, a maior floresta tropical do mundo. Essa floresta amazônica ela se estende por 9 países da América do Sul e a maior porção desse bioma está localizada no Brasil, ocupando cerca de 40% do nosso território. Então, é o maior de todos os biomas brasileiros. E ele é caracterizado por ter diversos ecossistemas e por ter uma grande biodiversidade, tanto na fauna quanto na flora. Além de ter a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, né, que tem como principal rio o rio Amazonas. A fauna e a flora são bastante ricas e a gente tem alguns exemplos, né, como a onça pintada, o boto cor-de-rosa, arara azul, capivara. Então, é uma fauna bastante rica que tem uma variação muito grande de espécies, que constituem cerca de 30 mil espécies. E entre as espécies de plantas, a gente também tem a Vitória régia, que são características dos igapós. E eu falei disso quando eu falei na aula de vegetação. Bom, como eu mencionei, né, a região ela tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, e essa bacia amazônica ela detém cerca de 20% da água doce do planeta, e tem, né, como principal rio o rio Amazonas. O clima da Amazônia ele é um clima quente e úmido, então ele tem uma umidade do ar elevada, né, durante todo o ano, então a gente tem um índice pluviométrico bastante elevado. E a vegetação, como eu já mencionei na aula anterior, é composta pela mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó.
E o solo é um solo mais arenoso e tem uma presença de humus, né, que é aquela camada formada a partir da deposição dos sedimentos ali da vegetação, né, da flora. E também restos de animais. Aqui a gente tem o Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma da América Latina e é conhecido como a savana brasileira. E ele também tem uma grande biodiversidade, né, nesse bioma e um elevado potencial aquífero. Esse bioma, ele possui, passei aqui, uma variedade de cerca de 837 espécies de aves, 185 espécies de répteis, 194 espécies de mamíferos e 150 de anfíbios. E alguns exemplos são tucano, tamanduá-bandeira, lobo-guará. Em relação à flora, a gente tem cerca de 10 mil espécies de vegetais, então é um bioma também bastante diverso. E a hidrografia, né, de acordo com o IBGE, o Cerrado ele tem a presença de 12 bacias hidrográficas, 9 das 12 bacias hidrográficas têm as suas nascentes ali, e também, além de abrigar tantas bacias hidrográficas, o Cerrado está localizado numa região que tem uma presença muito grande de aquíferos, né, como o Guarani e o Bambuí. Já falei isso também na aula de hidrografia. E o clima do Cerrado, ele é tropical sazonal e tem duas estações bem definidas, que é o inverno seco e um verão chuvoso. E na vegetação do Cerrado, a gente tem a formação de formações savânicas, formações florestais e formações campestres. E já o solo, ele é caracterizado, né, por ter uma intensa profundidade, ele é bastante poroso e permeável. E isso ocorre também, propicia, né, o processo de lixiviação, que é um processo erosivo a partir da lavagem superficial do solo. Aqui a gente tem o bioma da Caatinga, que corresponde a 11% do território brasileiro, ocupa uma grande parte da região nordeste do país e também de Minas Gerais. E esse nome, né, Caatinga, ele tem origem indígena, significa floresta branca, que é como é representado, né, a vegetação ao longo da seca, então é uma floresta branca. A fauna e a flora, né, dessa região tem muita predominância de espécies endêmicas. O que são espécies endêmicas? São espécies que estão presentes apenas naquela área, então a presença de espécies apenas daquele local é muito grande. Tem espécies que estão encontradas apenas naquele local. Aí, como mandacaru, juazeiro, umbu, xique-xique, que são espécies de plantas muito presentes ali. E em relação à fauna, a gente tem a presença de jacaré do papo amarelo, que é esse aqui representado na imagem, jiboia, ararinha azul e outros animais. E em relação à hidrografia, o bioma da Caatinga ele é caracterizado por ter uma grande presença de rios intermitentes, ou seja, que eles passam por um período de seca ao longo do ano, e os rios perenes são poucos, né, nessa região. Um deles é o Rio São Francisco. E a respeito do clima, o clima predominante da Caatinga é o clima semiárido. Então, ele tem níveis pluviométricos que não são muito elevados ao longo do ano. E em relação à temperatura, a média anual fica entre 25 e 30 graus. Bom, em relação, né, à vegetação, essa vegetação é classificada com folhas que têm a queda, né, dessas folhas durante o período de seca, são árvores mais baixas, mais tortuosas, e a predominância são de arbustos e cactos. E o solo, né, dessa região do bioma da Caatinga, ele é moderadamente profundo. São solos pouco férteis e geralmente muito ricos em minerais, porém com uma pequena carga de matéria orgânica. Agora, Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela ocupa cerca de 13% do território brasileiro e compreende toda a região costeira do Brasil. Vai desde o Rio Grande do Norte, lá em cima, até o Rio Grande do Sul. E esse ecossistema, esse bioma, por ele abranger uma área muito extensa,
tem uma variedade muito grande de ecossistemas e de biodiversidade. Esse bioma, né, infelizmente, hoje ele tem cerca de menos de 10% da mata nativa, e isso acontece devido ao intenso desmatamento que essa região vem sofrendo, e isso é muito negativo. Bom, em relação à fauna e à flora, né, da Mata Atlântica, ela é bastante semelhante ao bioma da Amazônia, então tem uma biodiversidade muito grande. E alguns exemplos de animais que a gente encontra nesse local são os micos, os tamanduás, os tucanos e entre outros. Em relação à vegetação, a gente tem a presença de mais de 20 mil espécies de vegetais, sendo que dessas espécies, 8 mil estão encontradas apenas na Mata Atlântica, então tem também muitas espécies endêmicas. E, né, tem uma predominância muito grande também de plantas lenhosas. O que são essas plantas lenhosas? São plantas que são retiradas do tronco, né, para a produção de móveis, por exemplo. Em relação à hidrografia, na Mata Atlântica, cerca de 7 bacias hidrográficas estão localizadas neste local, e essas bacias se alimentam dos rios São Francisco, Paraíba do Sul, Paraná e entre outros. E a água dessa região, ela abastece cerca de 110 milhões de brasileiros, então é muito importante para o abastecimento da população. Já o clima é um clima tropical úmido, com temperaturas elevadas, altos índices pluviométricos e elevada umidade do ar. Então, é um clima quente e que chove bastante. E também devido, né, à extensão, tem a presença de climas tropical de altitude, né, presente na região sudeste, e o subtropical, presente na região sul. E falando novamente sobre a vegetação, eu já falei bastante na aula anterior, a gente tem a presença de muitas vegetações ombrófilas, que são vegetações caracterizadas por folhas largas e perenes, ou seja, são as folhas largas e perenes. O que são esses perenes? São que são presentes durante todo o ano, não tem a queda dessas folhagens. E as árvores são predominantemente de grande porte. Já o solo, ele é raso e é ácido, e ele é extremamente úmido. E isso acontece devido a pouca incidência solar. Essa pouca incidência se dá porque a gente tem uma camada lá em cima da copa das árvores. Então, isso impede que a incidência solar atinja o solo. Por isso que ele é úmido. E também, né, devido aos níveis pluviométricos que são elevados. Agora a gente tem o bioma do Pantanal, que ele é considerado, né, uma das maiores planícies alagadas do mundo, e ele está ali localizado nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. É o menor bioma, né, em relação à extensão do Brasil e ocupa cerca de apenas 2% do nosso território. Mas, além disso, ele é um bioma também de grande biodiversidade, mas que infelizmente vem sendo ameaçado, né, pela ação humana, pela ação antrópica. E esse bioma, ele sofre influência, né, de outros biomas, como a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica, que estão ali, né, no seu arredor. Bom, e aqui a gente tem uma informação interessante, é que espécies de biomas, né, de outros biomas que estão sendo ameaçadas, elas acabam se aglomerando nessa região do Pantanal. Então, a gente tem que a sua fauna ela é composta por muitas espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes. E alguns exemplos é o tuiuiu, que é esse pássaro aqui, o cervo do Pantanal, o arara azul, o jacaré do Pantanal e entre outros. E a gente também tem a presença das vitórias régias, que é essa planta aquática. Em relação à hidrografia, no Pantanal a gente tem a presença da bacia hidrográfica do Rio Paraguai. E bom, e esse local, como ele é chamado de planície alagada, né, a gente tem que a planície, ela se alaga durante boa parte do ano, e que isso também ocorre porque o solo, ele não tem uma capacidade de absorver a água, então esse local, ele permanece alagado por muito tempo. Em relação ao clima, o Pantanal tem um clima tropical, e ele tem características de continentalidade, então ele tem um certo período de seca e também um período de chuva, e as temperaturas médias ficam em torno de 25 graus e tem uma grande amplitude térmica. Então, vai ter época que vai estar muito quente, tem época que vai estar muito frio. E isso ocorre também, né, na variação da temperatura do dia para a noite. Então, tem máximas próximas de 40 graus e mínimas que podem se aproximar de 0 graus. Agora, a gente vai falar do bioma do Pampas. O bioma do Pampa, né, o Pampa, também conhecido como Campos Sulinos, né, ele ocupa uma pequena parte também do nosso território, e ele está localizado ali no estado do Rio Grande do Sul,
E esse nome ele é de origem indígena, né, Pampa, e esse nome é dado porque se trata de uma região plana, então é isso que ele significa. E a paisagem, né, do bioma do Pampa, ele é composta principalmente por campos nativos, né, uma parte mais gramíneas, como eu já falei na aula sobre vegetação. A fauna do bioma do Pampa é bastante diversificada e tem uma presença de cerca de 500 espécies de aves, 100 espécies de mamíferos, e alguns exemplos são a ema, o pica-pau, o joão de barro, e entre outros. Em relação à hidrografia, o Pampa, né, esse bioma, ele tem duas bacias hidrográficas, que é a Bacia Hidrográfica Costeira do Sul e a Bacia Hidrográfica do Rio da Prata. E essa região ela tem um elevado potencial hidrelétrico e é também uma área extremamente navegável. O clima ele é principalmente temperado, do tipo subtropical frio, então temperaturas médias em torno de 19 graus, e também é caracterizado por ter 4 estações bem definidas. Em relação à vegetação, né, essa vegetação é predominantemente campestre, com a presença das gramíneas e herbáceas, de baixa estatura. E a gente tem dois tipos, né, de fisionomias, que são os campos limpos e os campos sujos, que eu também já falei na aula de vegetação. E o solo, ele é um solo geralmente pouco fértil, que está muito propício à erosão. Isso se dá devido à prática da agricultura e também da pecuária, que é muito presente naquele local. Agora a gente vai falar dos domínios morfoclimáticos. A gente pode ver aqui que muitos desses eu já falei da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga. Então, o que eu vou fazer agora é acrescentar informação referente ao relevo e o domínio que eu não tiver comentado muito, eu vou fazer alguns acréscimos. Vamos lá, o domínio morfoclimático amazônico. Em relação ao relevo, ele tem a predominância de planícies e de depressões. O domínio morfoclimático do Cerrado, ele é formado predominante por chapadas. Um exemplo são as chapadas dos Guimarães, que já devem ter ouvido falar. O domínio morfoclimático de mares de morros, esse eu não comentei. Ele é um domínio que está predominantemente na costa brasileira, né? Próximo das regiões litorâneas, das regiões nordeste e sudeste do país. Ele tem um clima tropical marítimo, e nesse domínio a gente tem a presença, né, da Mata Atlântica. Esse domínio ele recebe o nome Mares de Morros por conta do seu relevo. No seu relevo, ele é formado principalmente por morros, né, como diz o nome, que são semelhantes a metades de laranjas. Então, são morrinhos que têm um formato arredondado. A respeito da Caatinga, né, o relevo é predominantemente de depressões. O relevo das araucárias, o relevo das araucárias, ele é predominantemente de planaltos e é caracterizado também por ter um solo muito fértil, né, muito rico em nutrientes, que é o chamado terra roxa. O domínio das pradarias tem a predominância de planaltos e o domínio morfoclimático do Pantanal, ele tem a predominância de planícies. E é isso, gente. A aula de hoje é essa. Obrigada, espero que vocês tenham entendido. É a mesma coisa, qualquer dúvida pode chamar, pode deixar nos comentários, mandar um WhatsApp. E é isso, gente. Obrigada aí pela aula de hoje.